É muita coisa. Então, nós vamos começar agora a nossa aula número 12 de segurança e soberania alimentar. E para iniciar, então, essa nova etapa da disciplina, nós vamos começar a falar sobre a soberania alimentar. Até agora, nós vimos, então, o que era segurança alimentar e nutricional, quais os aspectos envolvidos aí, né, para a garantia desse direito humano, que é o direito humano à alimentação adequada, né, DHAA. Porém, faltou essa parte, né, da soberania. O que um país pode ser considerado soberano, né? Quando ele produz e conserva as sementes, né, daquilo que ele produz. Então, sempre a soberania vai passar pela preservação da semente. E aí nós vamos agora, então, ver um documentário, nós vamos ver ele juntos e aí depois nós vamos conversar e comentar sobre ele, né, que chama Sementes da Liberdade. É bem interessante, traz justamente a importância, né, dessa preservação das sementes, a preservação do modo, né, de saber plantar, de saber cultivar, para que isso não se perca aí, né, durante o processo de evolução da humanidade. Então, colocar o documentário aqui para nós e depois, que terminar, a gente vai conversar sobre ele. Estes tradicionais sistemas de agricultura usam menos terra, menos água e poucos recursos. Eles Prof, para mim tá tudo parado, não tô vendo nada. Ecological systems, localized, biodiverse, are the ones that are really Ainda não começou a rodar para vocês, né? Não. Antes iniciou e daí. Parou? Uhum. Então vamos continuar Ali aqui. Oi? para mim tá aparecendo a tela do Moodle lá, a aula 12, tópico 12. Tá, então eu vou agora compartilhar essa guia, daí vamos ver se vai. Vocês me avisam, tá? em face da mudança climática. São estes métodos de agricultura que podem nos mostrar o caminho para a frente, para uma segurança alimentar real. ecological systems, Estão vendo agora? localized, biodiverse, are the ones that are Parece que really tá lá providing no metade já do vídeo. nourishment, health, Como? and joy Parece in que tá da eating metade for do local vídeo communities. adiante. We need to Eu vou decentralize botar no our food começo. system, and if we have to decentralize our food system, decentralized seed provisioning, seed sovereignty must Conflitos de interesse. Em nenhum outro lugar Dig your hand in the land and listen to my story. Feel the cotton, wheat, and corn, the riches and the glory. Feel the sweat and strain of those who worked before me. Dig your hand down in the land.
A agricultura global tem mudado mais em nossa vida atual do que nos 10.000 anos anteriores. Mas, como toda mudança, há surgido conflitos de interesse. Em nenhum outro lugar, esse conflito é mais pungente do que na história da semente. Neste filme, iremos olhar como a semente tem mudado na agricultura e na nossa cultura, de um elemento sagrado e criador de vida para uma mercadoria poderosa, usada para monopolizar a produção global de alimentos. Este conflito entre agricultores e empresários, entre conhecimento e controle, entre a verdade e a propaganda, encontra-se no coração da história da semente. Once a company starts to see royalty collections from every seed, it pushes its genetically engineered crops to replace the native crops that farmers and peasants have grown over millennia. We don't know what is in the ecosystem. We don't know what we have in it. So it's nothing to do with feeding the world. It's nothing to do with tackling some of these huge issues we're facing today. It's about control of the food sector, of the food economy. Começamos a história da semente milhares de anos atrás, em um tempo em que a Terra era coberta com diferentes comunidades, isoladas por montanhas, mares e desertos. Uma grande diversidade de culturas, tradições e línguas evoluíram por todo o planeta, adaptando-se a muitos climas e ecossistemas diferentes. No decorrer dos séculos, as sociedades individuais desenvolveram ideias, cosmologias, rotinas e rituais diferentes, criando uma vasta base de diversidades. Hoje, ainda há comunidades pelo mundo que nos dão uma ideia deste passado ancestral. All traditional cultures have been based on the recognition that the most important reason we are here on earth is to play our role in maintaining life in its diversity. Because seed contains life, seed has been central to reproducing the culture of life. And if you look at rituals in India, in Africa, in Latin America, seed is at the center of it. የምንመገበው ህይወት እስከሆነ ህይወት ነው mwana chibebiwa naine rimuzalira yone koroni radova rajya mbeu musi mutu olova ramuzalira ene apa laedela one uitelo radele zaudi na neridove riwane zaudi musi richilima mbeo gĩtũmi kĩngĩ nũntũ mbeo nĩ icio ciumagaragia ciathiaga kũruta kĩgongwana nũntũ ndeni ya irĩ ũtikĩũmba kũraga mbũri yonko ũtena irio tena mbeo. À medida que os nossos ancestrais se diversificaram, o mesmo aconteceu com suas sementes e, desta forma, os seus cultivos. Muito antes de Darwin articular sua teoria da evolução pela seleção natural, homens e mulheres por todo o mundo estavam praticando este mesmo processo, replantando as sementes mais bem adaptadas para o ambiente específico delas e tornando-se, desta forma, parte do processo da mudança evolucionária. No centro desta mudança estava a semente, que a cada ano seria colhida mais uma vez e poderia ser armazenada, dividida entre todos e cruzada com outros tipos. Nós somos os herdeiros desta rica biodiversidade global. The more we look at seed and biodiversity, the more we realize that the level of intelligence in the seed itself and in the breeding that farmers have done by working with the seed has given us not just the highest level of biodiversity, but the highest level of quality of
of food, the highest level of nutrition. አንድ አይነት ቢሆን ከዘራ ጠፋ ያው የጠፋ ነገር ቅድም የተረጎምኩት ሊሆን ይችላል Farmers breed for resilience, and therefore they breed for cooperative arrangements. They don't breed one crop. They know they must have many crops because the climate changes. They know they must have many crops because nutritional needs are diverse. The production of food in indigenous traditions for most of human history has been to focus on advancing biological diversity. Na virada do século XX, a agricultura começou a contar com a tecnologia, forçando as pessoas para fora de suas terras e para as cidades, na medida que as habilidades tradicionais e de trabalho estavam gradualmente sendo substituídas pelo maquinário moderno. Mas, na medida que a Europa se envolveu em 2 guerras mundiais, as químicas produzidas para a guerra estavam no caminho para mudar a face da agricultura. Com o mundo preso em conflito, novas químicas começaram a ser produzidas em grandes quantidades. E uma vez que a paz retornou, as empresas que produziam estas químicas precisavam criar saídas alternativas para os seus produtos. Ao realizar pequenas alterações, os explosivos e agentes neurotóxicos foram reformulados como fertilizantes e pesticidas. E a agronomia química encontrou seu caminho para as fazendas de todo o mundo. ቅመም ፈልጓል ሁሉ ምግብ እንኳን ሁሉ አይነት ታልተዘጋጀ አንድ አይነት ምግብ ቢሰጥ እንትን አይም ሁሉም የፍነሽ ማነሽ እንዲሁ ነበር የሚዘሩት አሁን ግን ዱሩ አሁን አይታወቅም You're now bringing a lot of chemicals and the need continues to grow. It's not static and that need never ends. En un momento dado, los suelos empezaron a erosionarse, a desgastarse. Nosotros decimos que se hicieron drogadictos, es decir, se hicieron dependientes de estos fertilizantes. Fertilizer itina wapanda season A lengi wapanda bupa yuma kendo utabandita na fertilizer. Na medida que os campos foram mecanizados e o uso de químicas aumentou, a história da semente também estava prestes a mudar. Ciclos naturais de armazenamento e compartilhamento de sementes, os quais mantiveram interesses econômicos à distância, foram desafiados por uma nova descoberta em reprodução de sementes. Novas sementes híbridas, cruzamentos endogâmicos de 2 plantas da mesma família, produziram sementes de primeira geração geneticamente ricas, mas que iriam perder a vitalidade rapidamente na segunda ou terceira estação. Este processo natural de colapso híbrido significava que os agricultores não mais se beneficiavam do replantio de suas sementes. Em vez disso, eles tinham que comprar novas sementes a cada estação. Isto permitiu que corporações internacionais privatizassem e controlassem os lucros das sementes. Em 1960, estas corporações começaram uma proliferação mundial das suas sementes. Reconhecendo a agricultura global como um mercado não explorado e altamente lucrativo, eles partiram para, na verdade, privatizar o sistema de alimentação do mundo. Agricultores ao redor do mundo deixaram em massa os tradicionais sistemas de plantio, comprando o sonho de maior produtividade, menos trabalho e mais dinheiro. Monoculturas como o chá e o café começaram a substituir espécies de culturas indígenas, e a agricultura de subsistência, da qual sobreviviam comunidades locais, foi substituída por essas novas monoculturas para exportação. Com o aumento do consumo global de alimentos, os agricultores tradicionais foram sendo seduzidos para dentro deste sistema,
apesar de ver os custos de produção aumentar dramaticamente, na medida que novas sementes, fertilizantes e pesticidas tinham de ser comprados para cada nova estação. E eles descobriram que suas novas culturas estavam sujeitas a imprevisíveis mercados internacionais. Estes agricultores adotaram inadvertidamente um sistema o qual estava provando ser menos resistente, menos sustentável, mais caro e, no final das contas, mais prejudicial para a sobrevivência deles. Nikyo ikurehe mbeca kuri iringi gutwara murimo no tikuga ni kuria ro iria twariaga tene ri no njega gukira icio. What do you think are the consequences of replacing many different varieties of crops, food crops actually, with a single crop that you cannot eat? I think the real concern is that there is an increasing corporate control of the seed chain, and increasingly that means that a very small number of people are having a massive influence over the way in which farmers are able to farm. Traditional practices of saving seed are now under threat, and what that does essentially is to put corporate profit ahead of the ability of farmers to feed themselves and their communities. Mbeu ina masiyando itwa ngauri mbeu vasava nayo vava na mbeu ntswa vadorenga vasapedzi ende ichikosina hela yavo yachikale avangarengi ngauri tshelede ino vadova vanayo vone vadova unazvo neyadova ikuita zvonevo zvimwe zvisairana na mbeu ndingazori kuri vathu vothe vashango khavavuyelele kha zvahavo. Pieces are linked together in two intertwined chains, forming a framework like a long spiral staircase. And in this molecule you have an essential quality of living matter, the ability to reproduce, to make copies of itself. And of all the molecules known to chemistry, only DNA and its relatives have this ability. Em 1953, a descoberta da hélice dupla do DNA por Watson e Crick estabeleceu o cenário para um dos avanços mais rápidos da ciência. A engenharia genética, a habilidade de mover genes entre células, organismos e espécies, tornaram-se rapidamente viáveis. Na agricultura, as possibilidades de tal engenharia pareciam sem limites. Altos rendimentos, maior resistência às secas, melhor sabor e uma maturação mais rápida. Mas, quando esta nova tecnologia surgiu, um forte debate sobre sua ética a acompanhou. Enquanto isso, o papel mais significativo desta nova tecnologia não estava sendo decidido no campo, mas no tribunal. The United States Constitution gives Congress the power to pass laws relating to patents that gives its owner certain rights to an invention. Those include the right to keep others from making, using, selling, or offering for sale the invention that is described in the patent. Leis de propriedade intelectual já declaravam que patentes poderiam ser reivindicadas em invenções novas e comprovadas. Mas, em 1995, a Organização Mundial do Comércio propôs uma mudança radical na lei internacional. Sob pressão das corporações globais, eles passaram uma lei pela qual micro-organismos e processos microbiológicos já existentes na natureza poderiam ser patenteados. Sob esta nova lei, uma semente poderia ser geneticamente modificada para conter genes particulares, os quais poderiam ser então patenteados e tornar-se propriedade privada. As far as the seed is concerned, this leap in terms of property rights on life itself is the most serious threat to seeds of diversity, seeds of freedom that are in the hands of peasants. Um ano depois, a gigante da agroquímica, a Monsanto, produziu a primeira cultura GM nos Estados Unidos, a soja Roundup Ready, a qual foi rapidamente seguida pelo milho e canola GM. As sementes geneticamente modificadas continham uma nobre característica ímpar.
Elas foram modificadas especialmente para resistir aos efeitos tóxicos do herbicida químico Roundup, o herbicida mais vendido da Monsanto desde os anos 80. To put in a gene for herbicide resistance, you now have a monopoly on the chemical as well as on the seed that is married to the chemical. They are chemical companies first, but they are seed companies second. That is their, if you can control the seed, you control the profit from growing food. You create a monopoly when you're providing seeds which have been engineered to be resistant to the pesticides that are used on those seeds. The effect of that is that we're seeing a vastly increased use of pesticides, which is one of the things that GM was supposed to be tackling. 20 anos desde que o primeiro produto GM entrou no nosso mercado e as promessas de pesquisas imediatas permaneceram irrealizadas, a tecnologia Roundup Ready domina o mercado de produtos GM nos Estados Unidos. E agora, a história da semente irá retornar aos tribunais, já que ficou claro para o mundo as completas implicações da lei de patentes. I'll never forget when my wife and I left our door here, the front door. My wife turned around and said, "I hope to God I have a roof over my house, over my head tonight when I come home." That's how close we were to lose everything. We had put everything on the line. And I feel sorry for the farmers that didn't have that opportunity and have lost their farms, hundreds of them. O agricultor canadense Percy Schmeiser havia cultivado canola, armazenado e reproduzido a semente por 50 anos. Mas em 1998 descobriram que algumas de suas sementes continham o gene Roundup Ready patenteado. Whether it's seeds blown in from your neighbor's field, pollen flow by the wind or from bees, if that happens to you, you no longer own your seeds to plants. They immediately, under patent law, become the ownership of the corporation. Percy foi levado ao Tribunal Federal do Canadá por violação da patente. Sua defesa, segundo a qual a presença da genética modificada foi acidental, foi rejeitada pelo tribunal e em 2000 ele foi declarado culpado. They had no record of us ever obtaining their seeds or buying their seed, but they said because our neighbor grew it and contaminated us, we should not have been using their seed. We ought to should have known. Well, that's completely impossible. A canola seed, whether it's genetic altered or not, or organic, it looks identically the same unless you do DNA testing. Até o momento, mais de 140 agricultores nos Estados Unidos foram processados por violação de propriedade intelectual relacionada às sementes. Milhares mais foram investigados pela chamada pirataria de sementes. What are we supposed to do with seeds? Seeds are supposed to be planted, multiplied, used, further adapted, etc., etc. That's exactly what's not allowed from the corporate mindset. The corporations sell us the seed or license us to use the seed in a specific way, in the way they are interested to use it. Full stop. By controlling the seed, you control the farmer. By controlling the farmer, you control the whole food system. And that's the legacy of genetics in farming. Hoje, o mercado GM se espalhou pela América do Norte e se estabeleceu na Argentina, Paraguai e Brasil, e agora na Índia. Enquanto a indústria GM reivindica estar aumentando e melhorando vidas, mais e mais agricultores estão relatando novos e inesperados problemas. No estado indiano de Gujarat, centenas de milhares de agricultores foram persuadidos a cultivar algodão BT geneticamente modificado, uma cultura que produz seu próprio pesticida. Eles descobriram que, com o tempo, as pragas desenvolviam uma resistência própria à cultura. O aumento destas superpragas tem forçado os agricultores a usar pesticidas cada vez mais fortes. Instead of controlling pests and controlling weeds, you are getting super pests and super weeds. So even in the narrow domain of weed control and pest control, the technology is failing. Com o aumento no custo das sementes, fertilizantes e pesticidas, muitos agricultores têm sido forçados a dívidas cada vez maiores. E a expansão do algodão GM tem sido ligada a um trágico aumento de suicídios entre os agricultores na Índia. Na Argentina, milhares de pequenos agricultores têm sido forçados a deixar as suas terras, não podendo competir economicamente com as fazendas de monoculturas altamente mecanizadas.
Muitos agricultores que não usam a genética modificada descobrem que é impossível evitar o herbicida Roundup trazido das terras vizinhas pelo ar e veem as culturas deles e a sua sobrevivência se deteriorarem. E com este êxodo em massa de agricultores de suas terras, a diversidade agrícola tem diminuído ainda mais. Culturas tradicionais têm sido substituídas. O uso de herbicidas aumentou dramaticamente. E conhecimentos aprendidos duramente e sistemas de agricultura têm sido forçados ao abandono. With the loss of diversity, you lose your security. Because diversity is synonymous with security. It also means improved livelihood, it means improved nutrition, it means improved division of labor. All this would be lost to one crop. We have to realize that diversity means survival. Diversity means being able to continue to produce, being able to continue to be a farmer. And without that, I think it's very important to realize that we're simply not being able, we will not be able to produce the food we need if we allow that this kind of diversity is further eroded. Por trás do incentivo mundial pela genética modificada e sua emergência em novos países na África, Ásia e América do Sul, uma mensagem tem sublinhado este progresso. Que o mundo em desenvolvimento está tendo dificuldades, está empobrecido e é incapaz de alimentar a si próprio, mas a genética modificada pode dar uma viravolta em seus destinos ameaçados. Poor farmers out there, they're not really efficient and they have these old seeds and they need to become more productive, and then the problems of hunger in the world are being solved. That message is not based on facts at all. We are concerned about starving people in Africa. We are concerned about starving people in Asia. Let us be blunt about it. It is driven by the bottom line and the financial interests of those companies. It is not driven by any public spirited purpose. So it's nothing to do with feeding the world, it's nothing to do with tackling some of these huge issues we're facing today. It's about control of the food sector, of the food economy. Pero en realidad todo se trata de un control por impedir que los campesinos tengan sus propias semillas y al mismo tiempo que haya una erradicación de lo que es la producción independiente de alimentos. Quisieran ellos ser las corporaciones los que tienen la producción de los alimentos en sus unas cuantas manos, en sus manos, ¿no? It's because genetic engineering is being brought to us by the old agrochemical industry, which is interested in maintaining its agrochemical sales of herbicides and pesticides, while also establishing a monopoly control on the seed, that genetic engineering has gone in a totally wrong direction as far as agriculture is concerned. Hoje, a semente e a indústria agroquímica têm estado sob o controle de algumas empresas-chave. Corporações de semente híbrida como a DuPont, Syngenta. Empresas agroquímicas como a Bayer, BASF e a gigante da genética modificada, a Monsanto. Dentro deste centro concentrado de poder, não só encontram-se lucros enormes da produção de sementes, mas também a decisão de fazer e ratificar uma agenda que irá, no final, estabelecer o legado do nosso sistema global de agricultura. Neste futuro, culturas e diversidade de sementes irão ser levadas à lixeira da história. A um custo que nós estamos apenas começando a compreender. Touch the toil and sorrow in the soil where the greenbacks never grow on what I borrowed. Dig down and tell me where's my seed for tomorrow. Dig your hand down in the land. A agroquímica e a indústria da genética modificada regularmente reivindicam que uma ecoagricultura de pequeno porte é atrasada e ineficiente. Mas a realidade é que, apesar das constantes pressões que enfrentam, são estes agricultores que alimentam 70% da população mundial.
Estes tradicionais sistemas de agricultura usam menos terra, menos água e poucos recursos. Eles cultivam alimentos saudáveis e nutritivos e estimulam uma maior diversidade de culturas. Eles protegem os solos, a água e os ecossistemas. E eles estão demonstrando ser mais resistentes em face da mudança climática. São estes métodos de agricultura que podem nos mostrar o caminho para a frente, para uma segurança alimentar real. Ecological systems, localized, biodiverse, are the ones that are really providing food, nourishment, health, and joy in eating for local communities. We need to decentralize our food system, and if we have to decentralize our food system, decentralized seed provisioning, seed sovereignty must become very much central to food sovereignty. Tekiothe nĩkũnyihanyihĩte nĩkũnyihaciĩkĩte atĩa no itingĩethwo ciage irĩ o kuo no nĩkũnyihaciĩkĩte atĩa na ingĩthianga ũguo rĩ nĩirĩcira. If we don't take this opportunity, we are going to lose the city and lose the future of all, the future of our children. So farmers around the world are coming together and are working for food sovereignty, the right for people to produce their own cultural food. Ciana ciakwa yisa kwitha na nzaa nundu ila na banda mwe ona kwimbua na kutembua nini ninguketha kana mubya. I don't think the public should ever underestimate the potential power that they have should they choose to use it. You know, who would have thought that Murdoch and News Corp could have been brought low by a sense of outrage. I think if we have a much bigger public debate around the kinds of agriculture that we want and the kinds of practices and techniques of some of those big seed corporations, we might just get that same degree of outrage and hopefully a system in the long term that's better for people and the planet. Then if we look at the ancestral way, we find the solution to rebuild what has been destroyed. E aí, gente, legal o documentário, né? O que vocês me falam? Agora vamos ver o que vocês vão me falar aí da impressão de vocês sobre isso. Professora, deu para perceber ali que nesse documentário quem domina a semente, ou quem vai dominar totalmente a semente, é quem vai dominar as estratégias alimentares, dominar o mundo, dominar a soberania alimentar. E pode isso estar condenado, né? Exatamente, já está, né? Isso já aconteceu, né? Então, as grandes corporações aí que desenvolveram, então, as sementes geneticamente modificadas resistentes a herbicidas, né? Então, depois elas são resistentes e aí são as mesmas empresas que produzem o herbicida. As sementes já são produzidas para tolerar uma carga química, né? E aí o agricultor, né, a humanidade tem que compra a semente deles e compra o herbicida deles, né? E também são eles que produzem os fertilizantes. E aí ali nesse documentário ficou só na parte da semente e do cultivo, né, a utilização dos herbicidas e fertilizantes. Mas
são essas mesmas empresas que são as que têm as indústrias de alimentos depois também. E aí dá para pensar assim, de uma forma pessimista, que a coisa não tem solução, né? Porque eles dominam tudo, desde a semente até a industrialização, né, dos alimentos. E isso não é um local ou outro, é no mundo todo, né? E é bem sério, né? É bem preocupante, é bem... Uma primeira olhada, assim, uma refletida que a gente dá, parece que não tem saída, né? Quero ouvir mais aí vocês. Bom dia, prof. Bom dia. Assim, eu tenho uma opinião bem formada a respeito disso, sabe? Na verdade, eu tenho opinião sobre os dois lados. Eu acho que é completamente errado o agricultor ter que depender totalmente de uma corporação, porque isso realmente impede que o produtor tenha outras opções e tome decisões diferentes da que ele quer tomar. Só que da mesma forma, eu sou produtora rural, né? A gente produz soja, a gente produz milho, a gente produz trigo. Todo mundo fala que isso não é alimento. Tudo bem, eu entendo, a gente não come o soja. Só que aqui em casa, a gente, além do soja, a gente produz ave, a gente produz suíno. E se a gente não tem soja, como agora nós passamos, na metade do ano até agora, passamos por um período que estava bem difícil das empresas ter o soja para alimentar o frango e o porco. Então, a carne, as pessoas comem. É bem difícil, sabe? É difícil para o produtor tomar a decisão diferente. Aqui em casa, a gente está usando o produto biológico, começamos a usar ano passado. Só que as pessoas não enxergam isso, elas só enxergam a parte que o produtor usa agrotóxico, usa semente transgênica e que isso faz mal. Eles não estão vendo quando o produtor vai e cuida da nascente, e cuida da árvore, e busca a maior quantidade possível que tem de alternativa no mercado para mudar a realidade. Mesmo que é difícil, é muito difícil tu usar um produto biológico que é preventivo, quando tu tem uma doença que tu precisa de um produto curativo, que é o agrotóxico. Sabe, é difícil, daí tu tem tanta boca no mundo para alimentar, tu tem pouca opção, e é bem complicado, E vocês precisam se manter, né, Alana? Os agricultores, eles precisam ter renda. Então, é uma situação, e é a vida das pessoas, né? É o trabalho das pessoas. Isso nunca, né, se pode dizer que é uma coisa fácil, é extremamente difícil. E nós vemos, assim, que existem algumas alternativas, mas às vezes, né, essas famílias vão implementar isso e ver que isso não é viável, né? Por exemplo, vai mudar então, né, vai fazer a transição do convencional para o agroecológico e daí o sal para o orgânico, quem consegue, pouquíssimos conseguem, né? E aí você fica aí, tu não tem preço depois, tu não tem para quem vender, tu não tem apoio, né? É muito mais fácil criticar e apontar, né? Dizer que está errado, que está errado. Eu imagino que a maioria dos agricultores sabem isso, né? Sim. Na verdade, assim, o agricultor, ele não é que ele quer usar o agrotóxico, não é que ele quer fazer isso. Às vezes ele não tem opção para não fazer. Tem. E aí, assim, ele é o principal vítima, porque é ele que está lá aplicando esse veneno, né? Sim, e daí vem dos dois lados, né? Eu diria assim, é a situação mais complicada que tem hoje, é a profissão mais difícil, sabe? E daí que nem aqui em casa, a gente como trabalha eu, meu irmão, meu pai, meu tio, minha mãe, então a mão de obra é maior, né? A gente produz as coisas, tipo
feijão, amendoim, toda essa questão de subsistência, ou que a gente até poderia, se quisesse, fazer a venda, né, a comercialização. Só que, são culturas muito suscetíveis à doença, são culturas muito sensíveis. Aí tu quer ir vender, tu não tem comércio, ou tu não tem preço, tu não tem ninguém que te ajude nisso. Eu acho que na prática é muito mais difícil do que todo mundo imagina ser. Então, na verdade, são mudanças que vão demorar muitos anos para serem concretizadas, né? E são coisas assim pontuais, né? A gente tem o exemplo aqui em Tenente Portela, que tem uma associação, então, de produtores, né, de agricultores, que são os guardiões da semente. Então, é uma associação, junto daí com o pessoal. Professora, não tem como a senhora falar um pouco mais alto? Eu tô, acho que com o meu microfone baixo, melhorou? Tava bem difícil de escutar. Melhorou agora? Um pouco, sim. Espera aí, melhorou ou piorou? Eu estava ouvindo bem, professora. Agora tá bom? Tá. Melhorou, sim. Tá, eu botei o meu fone mais no potência aqui. Eu já falo mais manso, né? Mais baixinho. Vou tentar falar mais forte. Então, ali em Portela tem essa associação, né? E não só aqui perto, que eu sei, em Portela, mas no Brasil todo existem, né? Associações que são os guardiões das sementes. Mas são pequenos, né? Poucos agricultores, e ali em Portela eu sei que tem o pessoal da cultura indígena, que alguns, então, dentro dali da reserva, guardaram as sementes e eles têm um trabalho, né, legal, assim, de ir guardando, né, de preservando, trocando essas sementes e plantando em algumas áreas pequenas também, mas para não terminar, justamente para não terminar, né, essa reprodução das sementes crioulas, para isso não deixar de existir, porque eu até nem sei como não desapareceu totalmente, né? Porque isso veio daqui de 10 anos para cá, essa preocupação, né? De não se perder tudo, em termos de sementes. E isso são movimentos que são pequenos, mas que graças, né, existem para não se perder toda essa biodiversidade realmente, porque alguém ainda vai ter, né, essas sementes para continuar, talvez, daqui a um tempo, produzindo, aumentando isso, né? Mas a gente sabe que é um processo extremamente pequeno e lento, né? Mas que pode, daqui a pouco, tomar, né, uma proporção maior. Tomara que aconteça isso. Né? Prof, eu acho que... Desculpa interromper. Eu vi que tu já ia te passar a palavra. Essa questão das sementes crioulas foram perdendo espaço devido a, na maioria das vezes, menor produtividade em todos os aspectos, na verdade, em relação às sementes híbridas e geneticamente modificadas. E também a questão de manejo. Quando não se tinha sementes híbridas e modificadas, é o que tinha. Sim. As sementes crioulas, e precisava 4, 5 pessoas para fazer a capina, fazer colheita, amadurecia uma hoje, a outra amanhã. Um talhão demorava às vezes até 2, 3 semanas para ficar completamente maduro, para poder colher. E depois, com as sementes modificadas, além de aumentar a produtividade, se diminuiu o custo com mão de obra. Porque exatamente, Douglas. É muito mais trabalhoso, né? Se trabalhar no outro sistema. Né? Amadurecia tudo juntinho, podia limpar, não precisava limpar na enxada, podia aplicar veneno, herbicida e... A questão de manejo, plantas mais resistentes em alguns aspectos, né? Com certeza, esses fatores que tu abordou aí são
assim, decisivos também. Eu não sou agrônomo, né, gente? Eu nunca, assim, eu plantei, cultivei alguma coisa e colhi. Eu não sei fazer isso, mas eu sou uma boa observadora, né? Então, a gente vê que nós fomos, que nem a pesquisadora indiana, que ela falou, totalmente para um outro caminho, para um outro lado, que não quer, a gente não vai dizer que isso não estava, isso era o que tinha e o que foi, e é o que é ainda, né? É o que gera renda e mantém, né? A economia, né? Nossa região que tira essa produção convencional aí, que foi, então, trabalhada, instalada, vira o quê? Não tem nada mais aqui para fazer, né? Então, não é só a gente falar que não é certo, mas, não é certo, mas a gente sobrevive disso, né? Nós como um todo, falando, não é o agricultor, todo mundo é beneficiado pela renda produzida nessa cadeia agroalimentar. Não existe outro jeito, né? Porque esse dinheiro que é produzido lá, ele vai ser gasto no comércio, ele vai, né, ser gasto em serviços, ele vai girar a nossa economia regional, que depende totalmente, né, da produção de soja, da produção do milho, da produção do trigo, dos suínos, né, das aves e dos bovinos. Então é tudo uma engrenagem que uma coisa vai levar a outra. O que é o objetivo, então, dessas pesquisas e dessas observações que são internacionais e nacionais é que, além de isso que já está tudo aí, nós podemos e devemos ter esse olhar para a existência dessa outra forma de trabalho, né? Que pode ou não ser implementada, que pode, isso é uma escolha, digamos, um caminho de vida que a gente vê pouco ainda, né? Pessoas e propriedades e associações e tal irem, né, para essa nova forma de produção, que é a mais antiga, né? Isso é uma forma de, não só de produção, mas de vida, de ideologia, né? Então, a soberania, a segurança alimentar é um conceito bastante amplo, assim como a agroecologia, né? Mas a gente tem total noção que é um processo, né, inicial que nós estamos vivendo, né? Só que, por outro lado, falando então da parte nutricional, quando vocês vão comer alguma coisa, né, vocês sabem, então vocês são sabedores de que tal semente, tal farinha de milho, então, vou dar um exemplo, foi plantada, cultivada na maneira convencional agora, com o uso de agrotóxicos, de insumos, ela é geneticamente modificada, ela é tudo aquilo. E aí você tem uma outra farinha de milho que você também sabe que foi, então, cultivada por semente crioula, que não foi utilizado agrotóxico, que ela foi moída lá no moinho na forma como antigamente, né? Não tão rudimentar, mas imitando, né, os moinhos de antigamente, e você tem essas duas farinhas ali para você adquirir. Uma farinha custa R$ 1,50, né, a convencional, e a outra farinha custa R$ 3. E aí eu peço para qual das duas farinhas vocês comprariam? Aí depende, né, professora? Quando vai abrir a carteira, como é que tá? Todo mundo pensa como Epson, ou ia agir como ele? Eu acredito que é a realidade de toda a população brasileira. Tu pode ter as duas opções, mas tu vai optar por aquela que cabe na tua realidade financeira. Não entendo. Na verdade, as pessoas não têm o luxo de poder escolher pela questão nutricional, né, prof? Então, de cada 100, se nós fizéssemos uma pesquisa agora, de cada 100 pessoas, 99 iriam responder o que o Edson respondeu, e uma ia responder que ia comprar pela qualidade, mas essa uma é quem está vendo os pila, né?
Então, é a mesma coisa, Lana, de você estar ali na propriedade, querer talvez fazer um tanto das coisas diferentes e não conseguir, porque o capitalismo, o dinheiro é o que governa o mundo, né? Nós não vamos se escapar disso, a não ser que a gente vá morar nessas comunidades alternativas que não se preocupam com nada, né? Elas vivem ali e elas comem, se tem, se não tem, não come, e vivem bem. Esses, então, são pessoas que estão fora disso, né? É que, na verdade, assim, além da questão financeira, a realidade ela é bem dolorosa, né? Que tu vai olhar a população do interior, ela tá cada vez menor. É visível a diminuição da população do interior. Outra coisa, que nem antigamente, o meu pai, eles são em 8 irmãos, além do pai e da mãe, né? Então, eles eram em 10 para trabalhar. Era completamente fácil tu ir carpir. Além de que o quê? Eles tinham o quê? 8 hectares de lavoura. Hoje, sou eu e meu irmão, nós somos em 2. E quantos hectares de terra a gente tem? É uma coisa que tá meio que fora do padrão, tu voltar antigamente na realidade que a gente tem hoje. Então, as coisas elas vão ter que se adaptar. A gente pode optar por uma agricultura alternativa, digamos assim, só que ela vai ter que ser adaptada, ela nunca mais vai voltar a ser como ela foi um dia. Isso não... E a gente imaginar, a gente idealizar uma coisa é maravilhoso, só que para isso acontecer o caminho é bem frustrante e puxado. Então, não é fácil, prof. Mas como... O jeito é carpir dia e noite. Ou vinha alguém ajudar, né? Só que tá difícil a mão de obra também. Exatamente, o trabalho, ele é puxado, ele é forçado, um trabalho trabalhoso, se é que a gente pode fazer uma observação, né? E não é qualquer pessoa que está assim, disposta, né, a enfrentar isso e continuar ali firme, né? Eu sei disso, a gente sabe disso, fala disso. Prof, complementando o que a Lana colocou, tipo, na época dos nossos avós, se tinha para comer, estava bom. Não tinha essa questão de produzir para vender. Hoje o sistema é completamente diferente. A gente depende de produzir para poder vender, para conseguir interagir com a população, ter dinheiro para viver, para ser feliz. Não, eu entendo, porque assim, muitos anos era uma subvida, né, quem morava no interior. E isso não pode ser assim, nunca mais, né? As pessoas, o pessoal não precisava de dinheiro. Hoje as coisas são bem diferentes. Porque eles compravam, como a Lana estava falando, compravam o que vinha de fora da propriedade, era sal e querosene para iluminar e sal para preparar a alimentação. Não tinha outra questão. Claro que hoje a gente não vai conseguir abandonar a forma como está sendo produzido, a gente não consegue abandonar o sistema que está instalado. A gente consegue modificar, migrar para uma forma de produção mais sustentável, otimizar tudo que tem na propriedade. Particularmente, eu acho que a gente não vai conseguir abandonar os químicos. Não, eu acho. Mas a gente consegue utilizar eles de uma forma bastante racional, aplicando só realmente o que é necessário. Que é necessário, se começarem a fazer isso, né? Usar menos o que não precisa, a gente já é um grande salto, né? Fala, Rodrigo. Bom dia, prof. Só complementando aí o pessoal, tá bem interessante a discussão. O professor Dirceu Gazin faleceu faz uns 4 anos, se eu não estou enganado. Já dizia que a agricultura brasileira, enfim, já estava passando de um processo onde a gente já não tinha mais uma agricultura de aplicação de produtos, e sim uma cultura de aplicação de conhecimento. Ele gostava muito de medir o quanto de conhecimento se aplicava em 1 hectare, e não o quanto de produtos, porque aquele produto ele envolve uma pessoa para pesquisar, enfim. E como a Lana comentou, eu acho que para quem já teve um pouquinho de experiência em trabalhar com produtos biológicos na agricultura, ou o próprio Douglas aí que tem um conhecimento muito interessante com sementes crioulas, ele vai saber o quanto de conhecimento
despende, quanto de conhecimento precisa para se trabalhar com isso. Diferente de uma lavoura química, que eu digo assim, porque uma química você tem uma bula de um produto, você tem uma recomendação no fertilizante, você abre o pacote e aplica. Mas uma lavoura onde você trabalha com sementes crioulas, onde você trabalha com biológicos, pensando numa sustentabilidade do sistema, você tem que despender muito conhecimento, e esse conhecimento leva tempo, e tempo leva dinheiro. Então é um conjunto, às vezes, de situações que você tem que trabalhar no processo como um todo, que vão lá no final acarretar para o produtor dizer assim, não, eu vou continuar com o biológico, não vou continuar com o biológico. Por exemplo, uma experiência que a gente tem na nossa propriedade lá, a gente está trabalhando com uma biofábrica, ou seja, a gente produz o produto biológico, a gente compra a cepa do produto biológico e multiplica ele e faz em casa. Então isso leva um tempo, isso leva um conhecimento, porque eu tenho que ter controle da temperatura, controle de pH de água, eu tenho que ver quando o produto está pronto ou não está pronto. Para mim, ter no mínimo 50% de certeza no final do processo que aquele produto que eu estou colocando no tanque de pulverização, ele está com as garantias que o fabricante me recomenda, mas às vezes não está, porque são N situações. Então eu acho que vai depender muito daqui para frente em dizer assim, vamos mudar, vamos passar do químico para o biológico, vamos voltar a trabalhar com sementes crioulas, vai ser o mínimo de tempo possível para você trabalhar com isso, ou seja, vamos ter que gerar um conhecimento muito grande, como o dos químicos, para que a gente em menos tempo consiga produzir e não perder dinheiro. É essa situação que vai lá no final botar na balança se produzo ou não, né? Sim. E aí eu já falo para vocês, quem vai fazer isso? Vocês, né? Vocês a nova geração de agrônomos que está saindo por aí, pegando esse então, processo de transição aí. Pense, então, na importância da atuação profissional de vocês. Que, na verdade, o produtor, ele trabalha com resultados, né? Ele não vai botar a cultura dele, a lavoura dele, o dinheiro dele na reta para ver se alguma coisa vai dar certo para produzir um alimento um pouco melhor. Exatamente. E outra coisa, eles gostam do exemplo, né? Por que eu vou ser o primeiro? Por que eu tenho que fazer as coisas diferentes, correndo o risco de dar ou não dar certo? Sabe? É uma coisa assim que ele não vai simplesmente a gente chegar e dizer, ó, faz assim. Não, por que eu vou fazer assim? Se do outro jeito eu tô indo muito bem. Muito, muito bem. E o ir bem é quanto dinheiro eu tenho sobrando. Só que na verdade hoje tudo depende de dinheiro, porque assim, ó, o agricultor ele não quer mais ter uma vida que ele tinha. A partir do momento que tu consegue desfrutar de uma casa um pouco melhor, com internet, que tu consegue ter um ar-condicionado, que tu tem uma cama que tu pode deitar de noite e descansar, por ela ser boa, né? Ninguém mais quer não ter dinheiro. Isso não existe. E merece, né, Alana? Todo mundo merece, muito mais o agricultor, que tem um trabalho puxado, né? Então, tá 100% certo nisso também. E isso, assim, ó, a questão é, o desafio de vocês, daqui a pouco, quando saírem aqui do nosso espaço da universidade, é orientar, ou quem já tem, né, a propriedade rural e vai continuar trabalhando ali, é achar um ponto de equilíbrio, né, de saber como usar as tecnologias, as inovações, as coisas, né, para, né, minimizar os impactos negativos. Né. E a questão, agora voltando lá para a minha farinha de milho, eu quero que vocês imaginem agora, né, que daqui a pouco já é hora do almoço, vão fazer uma polenta, então, com uma farinha de milho tradicional. Eu quero que vocês imaginem agora que sabor vai ter essa polenta. Eu já senti o sabor da polenta. Eu como essa farinha de milho toda semana fazendo polenta, a tradicional, né? Agora vocês vão imaginar a polenta que vai sair desse outro milho que é o tradicional da semente crioula, né, moído da forma tradicional lá.
eu já imaginei essa polenta. Para onde vocês foram com essa segunda polenta aí? Viu, profe? Essa polenta da semente crioula, tinha um moinho lá quando nós morava na comunidade de São Pedro, Tenente Portela, e o meu pai levava, sabe, uma quantidade de semente de milho para moer lá. Era um espetáculo, né? Sem contar que tinha uma época que o pai tinha um pilão, sabe? E ele descascava o milho para fazer a canjica no pilão, né? Às vezes passava uma tarde inteira lá, batendo. Então, o Edson foi lá pro vô dele, né? Pro pai dele. Eu fui lá para casa da minha nona. Vocês Profe. entendem só um pouquinho a diferença que existe entre uma simples polenta de todo dia e a polenta essa outra? É uma geração, né, professora? A gente vai para a memória afetiva da gente, né? Da comida, da avó, da nora, do pai, ou do como era feito, e aquele sabor imediatamente vem. E aí você não tem como calcular, né? Qual é o preço da polenta essa, porque daí ela vai, né? Além do ato de se alimentar, né? O ato de se alimentar como uma memória, né? Afetiva, como um sabor que é inigualável, que não tem como descrever, porque daí tu fica pensando, nunca mais comi uma polenta que nem aquela. E assim é a polenta, ou pode ser qualquer alimento, entende? Pode falar, Douglas. Profe, eu conheço aqui em Três Passos, sei de um moinho que ainda trabalha com essa questão da gente levar o milho lá para moer. E eu conheço duas famílias, dois casais, né, de agricultores que plantam milho crioulo e aí tem toda aquela questão, né, de ser tudo manual, escolher grão, escolher semente para levar para o moinho, e fazem a farinha e congelam, tem para comer o ano inteiro. E de fato o gosto, o sabor da polenta, do pão de milho feito com essa farinha é totalmente diferente. Só que envolve toda uma questão de mão de obra, né? Precisa ser feito. Muita gente gostaria de fazer, mas não consegue. Não, é tempo, né? Daí vem a questão do tempo e do querer fazer. E daí eu penso assim, daí até ali, Douglas, nós temos só a farinha de milho, por enquanto, né? Até onde nós chegamos. E aí vocês pensem que nós precisamos de um fogão a lenha, para fazer tudo como era, né? Um fogão a lenha. Nós precisamos dessa farinha, então. E daí alguém precisa ter aprendido a fazer a polenta com a nona, né? Tem que saber a quantia de farinha, para quanto de água, a quantia de sal, uma panela de ferro, a polenteira, daí nós precisamos desse fogão, daí nós precisamos do quê? Do tempo que a nona levantava, né? Às 6 da manhã, fazia o fogo, e lá pelas 8 botava, né, a polenta lá, e daí ela ia lá e mexia, dela ia fazer outra coisa, dela ia lá e mexia, dela ia fazer outra coisa, né? E daí para acompanhar essa polenta tem que ter aquela carne, né? Que é a Daqui a pouco dava aquela esquecida e dava aquela tostada, né? Aí embaixo, que daí dava um sabor para depois comer aquela rapa com leite, né? Então vocês vejam que, claro, como é que nós, nessa loucura que a gente vive, vai chegar nessa polenta de novo. É quase impossível, né? Mas a gente pode, de alguma forma, chegar perto disso, né? Porque elas ficavam ali com a tarefa ali da cozinha e com 200 outros que faziam, né? Ao redor, mas estavam tudo ali, né? Naquele fogão a lenha, fazendo aquilo lá, e daí aquela carne, né? Ficava ali, meu Deus do céu, 3 horas. Fritando e cozinhando, e aquilo assim, desmanchava, né? E aí aquele sabor, né, daquilo ali, do momento de você almoçar, tu não vai mais fazer aquilo, né? Então, mas tu pode, de vez em quando, dar uma imitada, né? E tentar chegar meio próximo, né? Mas são coisas que importam na nossa alimentação, né? São coisas que gravam e que são
positivas, que são benéficas, né? E aí a gente vai para a parte neuronal nossa, que daí desencadeia aí a produção dos hormônios, né? Que fazem a gente lembrar dessa felicidade na hora de comer, né? E isso grava, sabe aonde, gente? Na nossa primeira infância, né? Na nossa infância ali que fica. A gente guarda isso, a gente lembra dos sabores, né? Das coisas. Tanto das comidas, quanto do que a gente bebeu, né? Do que era bom, do que era legal, né? Então, é isso tudo faz parte, né? Quando a gente fala em segurança alimentar, faz parte. Por quê? Porque é o que a gente come, né? É o que nos faz, nos mantém vivos, bioquimicamente falando, né? Alguém mais quer falar? Eu agora, fazendo uma reflexão sobre tudo que os colegas botaram, realmente é essa questão das mudanças, e tudo envolve tempo. Um agricultor não vai fazer uma mudança abrupta para um sistema tradicional, porque ele precisa sobreviver, porque os custos hoje de uma lavoura são muito altos e ele não pode botar um risco muito grande em cima dessa produção, por causa que isso pode gerar falência dele, né? Então, a gente tem meios para, sim, fazer uma agricultura equilibrada, digamos assim, só que isso vai demandar de tempo, vai demandar de confiança por parte do agricultor, de que, sim, esses novos recursos são efetivos. O vídeo até trouxe a questão dos fertilizantes, né? Um ano fertilizado vai ter que fertilizar o ano novamente. E, principalmente, isso demanda muito tempo. A gente tem na região de Ijuí ali produtores que já produzem sem fertilizantes químicos. Só que para eles chegarem a esse ponto, eles tiveram que fazer um processo longo ali de 5, 6 anos, que conseguiram fazer isso mais rapidamente e que apostaram todas as suas fichas no modelo, né? Então, para a gente retomar algo de certa forma bem equilibrada, né, vai demandar tempo, e é isso que nos consome, tanto na parte da alimentação, tempo de preparo, né, tudo envolve o tempo. Então, de todos os pontos, esse é o que determina as mudanças. É isso aí, Eduardo, é bem isso. Mas a gente pode começar a refletir, tentar, né, e fazer o que é possível também, né? Então, mas o caminho, um dos caminhos, eu vejo que é esse, né, gente? O fato de a gente começar, antes a gente chega no resultado, né? Exatamente. Falar sobre isso, ter estudos, ter experimentos já feitos, né? As observações, e é por aí que algum caminho novo, né, começa a ser construído. E isso depois depende de vários fatores, e cada situação é uma situação, né? Mas a nossa função é mostrar caminhos possíveis, né? E aí depois a decisão, né, de se optar por um ou outro, ou da coisa começar a caminhar, é bem individual, né? Mas então é isso, gente. Eu vou interromper então a gravação. Já estamos às 10h35. Conversamos bastante sobre